Irmãos, podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos 8, versículo de número 28. Nós faremos leitura do versículo 28 até o versículo de número 30. Mas nosso estudo está baseado no versículo 28, né? Mas como 28 a 30 é um parágrafo, nós vamos fazer a leitura de todo o parágrafo. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, até o versículo de número 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Nós iniciamos o estudo aqui deste texto. E aí, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme nós temos visto, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Paulo está se referindo tanto às melhores quanto às piores coisas, ou seja, tudo na vida, 100% de tudo, está colaborando para o nosso bem. E na semana passada, nós iniciamos falando exatamente das melhores coisas, né? E nós vimos que quando nós vamos lidar com as melhores coisas, nós temos que elevar os nossos olhos ao mais alto céu, para ali contemplar o ser de Deus, né? Pois não há nada melhor sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão, do que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, nós vimos que... Corta um pouquinho desse eco para mim, está me incomodando essa sonoridade aqui, dá retorno aqui, né? Nós vimos que o fato de Deus ser o que Ele é, coopera para o nosso bem, né? Foi isso que nós vimos na semana passada. Porque se Deus não fosse todo-poderoso, soberano, eterno, imutável, amor, bondade, e aí sucessivamente, né? Se Ele não fosse isso que Ele é, nós nunca poderíamos desfrutar das bênçãos da salvação, nunca poderíamos desfrutar da sua graça, do seu cuidado, da sua misericórdia. Então, Deus ser o que é, coopera para o nosso bem, né? E porque Deus é o que Ele é, nós podemos estar aqui nesta noite. Então, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre essas questões. Nós não vamos esgotar isso, porque se a gente for falar sobre tudo que coopera, aí é tudo mesmo, tudo que é de bom coopera. Mas eu quero que a gente tenha essa visão de forma mais decrescente, para a gente perceber que as coisas estão sendo ligadas por parte do próprio Senhor para o nosso bem. Então, a melhor coisa que tem do mais alto dos céus é o Senhor. Qual é a segunda coisa tão grandiosa e poderosa, a qual, então, coopera para o nosso bem? É a palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor. Porque Deus é o que é, a palavra dele, então, coopera para o nosso bem. E geralmente, a gente tem algo pré-definido quando nós falamos da Bíblia, né? Se nós perguntamos aí para qualquer crente, qualquer cristão que tenha visto o mínimo do discipulado, qualquer cristão ele vai dizer exatamente assim. Se você perguntar, o que é a Bíblia para você? Ele vai dizer, é meu manual de vida e prática. É meu manual de vida e prática. É através dela que eu vou viver, que eu vou praticar. Se você perguntar a um teólogo, ele vai dizer assim, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Mas o que exatamente significa essas expressões? O que significa a Bíblia ser um manual de vida e prática? O que significa a Bíblia ser a revelação especial de Deus? É interessante que nós não costumamos pensar na palavra de Deus como um cooperador para o nosso bem. Ainda que intimamente nós sabemos disso. Ainda que a gente tenha essa intenção interna, essa sensação com respeito a isso, nós não ficamos meditando sobre
sobre esse assunto ao ponto de entender o quanto é importante a palavra de Deus para o nosso bem. Ninguém fica parando para pensar sobre isso. Eu queria justamente chamar a atenção da gente sobre essa questão. Então, o que é que há de mais alto, mais belo, mais sublime, a qual que opera para o nosso bem? É Deus ser Deus. E depois Deus ser aquele que revela a sua palavra especial para cada um de nós. Você já se perguntou por que Deus resolveu se revelar de modo especial, de modo particular para o homem? Parou para pensar sobre isso? Veja, com certeza não foi para o favorecimento dele próprio. Deus não precisa de nós ou do contato conosco. Não é verdade? Deus não precisa. Deus é completo, é pleno em si mesmo. Ele não precisa de nada, nem de ninguém para ele ser realizado. Ele é o El Shaddai, o Deus suficiente. Ele é suficiente para si mesmo. Então ele não precisa de nada. Então Deus não se revelou especialmente a nós, não se revelou de forma particular ao homem, porque ele precisasse disso. Porque ele não precisa. Ele não precisa. Também Deus não se revelou para a nossa condenação. Porque talvez a gente pudesse pensar assim, bom, Deus ele vai se revelar ao homem ao longo da queda, para que o homem saiba que ele está sendo condenado. Mas não é necessário ter a revelação particular de Deus, para que o homem saiba quem Deus é de fato, quem o conheça pessoalmente, para então ele requerer a sua justiça, para que ele venha condenar a iniquidade sobre os homens. Deus não precisa de revelar-se especialmente para isso. E nós vemos isso pela própria palavra do Senhor. Paulo mesmo, na carta de Romanos, ele vai dizer isso. Quer ver? Abre lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Eu vou pedir para que a nossa irmã Sandra faça a leitura para a gente. Romanos 1, 19 e 20. A idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, para a condenação, a própria criação revela a existência de Deus de forma suficiente para que ele venha ser condenado. Deus não precisava de se revelar de forma especial, de forma particular, através da sua palavra, para que isso pudesse acontecer. Não há necessidade disso. Paulo continua, e ainda no capítulo de número 2, versículo 14, ele vai dizer assim: quanto, pois, aos gentios, não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Percebe? Então, o Senhor não precisava revelar-se de modo tão particular para que a humanidade soubesse que ela estava condenada, que ela está caída. Tá certo? Porque ela já está condenada, já está caída desde Adão, e a criação já revela e já mostra toda essa realidade. Isso já é algo que acontece, né? Então, por que Deus resolveu se revelar em especial? Vamos pensar um pouquinho mais. Por que Deus não destruiu logo em Adão as coisas? Por que lá em Adão ele já não acabou com tudo? Né? Por que ele não nos lançou no inferno exatamente naquele momento?
E outra, por que que nós sabemos de tudo isso? De que houve a condenação, que Adão, que o inferno existe, que tá... Percebe? Nós só sabemos disso por conta da revelação especial de Deus. Se Deus não tivesse vindo aos homens, entrado em contato com os homens desde sempre, desde lá de Caim, não tivesse separado o seu servo Abraão, não tivesse separado uma nação, um povo, ele não falasse através dos seus profetas, ele não falasse através dos seus sacerdotes, ele não orientasse a cada um para registrar isso, nós não saberíamos de nada. Mas porque aprove ao Senhor, em sua infinita graça, nós temos a revelação do Senhor. A revelação particular, nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos o nome do Senhor, ainda que a gente não consiga pronunciá-lo, né? Porque perdeu-se o nome pela pronúncia, né? Javé, Iavé, Jeová, não sabemos pronunciá-lo, ele é o eu sou o que eu sou, ele se revela pelo seu nome, ele revela a pessoa do seu Filho, ele revela o seu Espírito Santo, percebe? Essa revelação de Deus, aí eu quero te chamar a atenção lá de novo para o capítulo 8 de Romanos, o versículo 28. Porque aprove ao Senhor, em sua infinita graça, olha só o finalzinho do versículo, revelar-se àqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Romanos 8, 28. A parte final do versículo. Ó, daqueles que são chamados segundo o seu... Deus, na sua infinita graça, resolveu revelar-se para aqueles. Observe que Paulo faz questão de dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, nestes propósitos do Senhor para a nossa vida, está a salvação, a nossa santificação e a nossa glorificação. Você vai ver que Paulo, por isso que eu li o versículo todo, Paulo vai dizer isso na sequência. Ele vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu. Quem ele conheceu? Os que foram chamados segundo o seu propósito, né? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o propósito aí. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você sabe por que nós temos a Bíblia? Por que Deus resolveu se revelar de forma especial, vindo até o homem para conversar com o homem, para trazer uma compreensão da sua pessoa, ainda que seja de forma mínima essa compreensão, porque nós não compreendemos toda a grandeza daquilo que Deus é, mas para ter o mínimo de compreensão, Ele escolheu uma nação, escolheu um povo, escolheu os seus servos, separou pessoas para que falasse dele, pessoas que registrassem essas coisas, criou meios para que isso fosse preservado, tudo isso, sabe para quê? Para ser o nosso manual de vida e prática para a cooperação do nosso bem. A Bíblia, ela existe por nossa causa. A palavra de Deus, ela existe por causa dos eleitos. Não é por conta do mundo inteiro. Não é para que Deus se mostre ao mundo. Não é para que Deus se faça conhecido. Ele não precisa disso. Mas nós precisamos. Sem a revelação especial de Deus, nós não poderíamos alcançar os céus. Sem a revelação pessoal de Deus, nós não poderíamos saber quem é o Senhor e automaticamente saber de nós quem somos. Então,
Deus sendo o que é, coopera para o nosso bem, e a sua palavra coopera para o nosso bem. Deus revela a sua palavra, deixa a sua palavra para o nosso bem. Aí eu queria chamar a atenção para algo importante aqui. Quando um cristão menospreza, negligencia a leitura, a meditação e o estudo sistemático e diário da palavra de Deus, ele está menosprezando um cooperador para o seu bem. Quando nós negligenciamos com a disciplina da leitura e da meditação, quando nós não nos preocupamos em conhecer a palavra de Deus, nós estamos negligenciando algo que é para o nosso bem, que foi feito, preparado para cooperar, para em conjunto servir para o nosso bem. É isso o motivo porque tantos cristãos dos nossos tempos têm tantos problemas, seja emocionais, pessoais, relacionais, éticos, etc. É porque estão negligenciando um recurso que o Senhor providenciou para o seu próprio bem. Terça-feira, na nossa reunião de oração, estava eu, o seu Luiz e Ismael conversando sobre... A gente estava conversando sobre religião e aí surgiu o assunto sobre o Sírio, né? Surgiu sobre as procissões e tal. E aí eu falando com Ismael justamente sobre essas questões. Da falta de conhecimento da palavra de Deus, o quanto leva a pessoa à cegueira e a fazer coisas que acha que está servindo ao Senhor, mas não está servindo ao Senhor. Então eu dei o exemplo, eu falei assim, Ismael, se você foi em Minas, e você for nas cidades históricas e visitar os museus, você vai ver coisas assim que você fala assim, não é possível que o pessoal acreditava nisso. Eu estava contando com ele a experiência quando a gente foi lá no Museu de Sabará, né, que é uma área do ciclo do ouro, e aí lá em Sabará tem Jesus das mãos cortadas. É uma imagem que foi esculpida na madeira, em que Jesus não tem os braços. Aí você lembra disso, Daniel? Jesus das mãos cortadas. Aí você tem numa outra parede os braços cortados de Jesus. 2 símbolos de paganismo que foi atribuído ao catolicismo, né, que tinha a ver com a realidade do catolicismo, nessa questão, que eles adoravam como se fosse algo bíblico. Se você for aqui para a região da terra de Padre Cícero, você vai ver que tem pessoas que acham que Jesus nasceu ali. Eles têm uma peregrinação, tem uma romaria, que eles fazem uma peregrinação passando por locais que eles, segundo a ideia deles, Jesus passou por ali, por falta de conhecimento. A Lapinha, na Bahia, é a mesma coisa, o pessoal acha que Jesus nasceu lá, porque tem lá uma gruta, lá que Jesus nasceu naquela gruta. Né? E eu estava comentando com o Ismael uma outra coisa assim, mais assim, estapafúrdia que tem. Lá em Minas tem um local lá que tem uma gruta, que tem uma imagem, que essa imagem ela é dada à Aparecida, mas ela é a imagem de uma índia. De que, segundo a lenda que se conta, essa índia, ela fez para os bandeirantes que estavam passando por lá, ela fez um milagre, aí ela foi a Aparecida deles. Quem estava falando justamente sobre isso aí, né? Tem Aparecida preta, tem branca, tem não sei o quê, o que é questão de Aparecida que é? Porque o nome é isso, a Maria apareceu, então ela é Aparecida porque ela apareceu em algum lugar. E aí tem essa, que é uma índia. Porque essa personagem índia fez lá e atribuíram a imagem de Aparecida. O que é isso, senão a falta do conhecimento das Escrituras? Então imagina nós, que conhecemos a Cristo como nosso Salvador, como que será a nossa fé, a nosso posicionamento diante do Senhor sem o conhecimento das Escrituras? É por isso que a gente vê na internet esse bagunça que acontece aí, de gente que diz que adora o Senhor, e você fala, mas isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico, porque estão fazendo as coisas de outras formas. Pergunta ou comentário? Presbítero Luiz ali. Nós fomos um congresso na Bahia, e aí terminou lá, e teve um horário lá de folga, né, para a gente ficar. Aí nós fomos num lugar lá, aí procuramos assim,
onde é que é o lugar assim mais visitado aqui? Aí ele disse, aí ele falou lá o lugar, em cima do morro lá, porque uma praça lá. Aí era o lugar mais dos pessoal que chegava lá, porque o Papa tinha beijado aquele lugar ali. Se você viu o tanto de gente que tinha lá, e a gente chegou com aquele ônibus já estava cheio de gente, só porque o Papa tinha beijado aquele lugar. Aí eu falei assim, rapaz, o homem, a idolatria está no sangue dele, porque é difícil. Realmente é complicado. Então, irmãos, veja, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam, geralmente a gente não para pensar nisso, né? Então, as melhores coisas, quais são as melhores coisas? Nós vamos olhar de forma terrena, para as coisas comuns aqui da terra. Mas nós temos que fazer isso da escala de cima para baixo. Então, Deus coopera, a palavra de Deus coopera, e aí nós vamos sucessivamente observando como que as coisas vêm de forma a ter sobre a nossa vida, a trazer essa realidade sobre cada um de nós, né? Exemplos práticos dessa cooperação. Sem a revelação especial de Deus, ou seja, sem a Bíblia, não seria possível conhecer Deus pessoalmente. A gente não poderia saber quem é Deus de forma particular. Então nós não saberíamos quem é Cristo, nós não saberíamos quem é o Espírito Santo, não entenderíamos o papel da Trindade, nós não conheceríamos a salvação, a santificação e a glorificação. Só temos isso porque Deus resolveu se revelar de forma especial e preserva isso para nós. Sem a revelação especial, nós não saberíamos como adorar, como estes que estão tentando adorar a Deus adoram de forma errada. E não são aceitos pelo Senhor, porque o Senhor requer a sua adoração do jeito que Ele quer. Então nós não poderíamos nunca adentrar na presença do Senhor. Sem a revelação especial, nós não iríamos conhecer as promessas do Senhor. E então nós não poderíamos experimentar a esperança e o conforto que elas proporcionam. Não haveria qualquer esperança para nós nesse sentido. Sem revelação especial, nós não teríamos uma visão segura do futuro, da certeza nossa do futuro. Então nós não teríamos a expectativa da eternidade. E então os sofrimentos presentes e as aflições da própria vida e a própria morte seria para nós um desespero. Sem a revelação especial, não conheceríamos sobre a nossa natureza pecaminosa. Não haveria arrependimento verdadeiro e sincero, porque não haveria profundidade no nosso arrependimento. Sem a revelação especial de Deus, não saberíamos o poder e a utilidade da igreja, do congregar, dos irmãos em nossas vidas, da oração, da mesa do Senhor, que é a comunhão. Não teríamos pregação, não teríamos exortação, não teríamos nada. Só temos por conta da revelação especial do Senhor. No Ocidente, por conta do cristianismo, a sociedade inteira, hoje nem tanto mais, mas ela foi baseada na palavra do Senhor. E os países que são mais éticos, mais justos, mais honestos, são os países que se pautaram na palavra do Senhor. Aqueles que têm mais desigualdade, mais problema, mais situações, são os que não têm a palavra do Senhor. Então a nossa sociedade, nós não teríamos uma sociedade com o melhor cuidado, sem a revelação especial do Senhor. E ela acontece por conta dos eleitos, por nossa causa. Conseguem entender a dimensão do poder da palavra revelada de Deus para o nosso bem? Não é só pela minha leitura particular, mas de um modo geral, no contexto geral, ela ainda tem essa influência e esse poder. Então é importante a gente pensar sobre isso. Já pensou o que seria o casamento? A família?
e a sociedade sem a Bíblia, ora para os povos que não têm, quão complicados é. Como cristãos, nós nos baseamos na palavra, então ela coopera para o nosso bem. Entenderam? Pergunta ou comentário? Alguém? Escala as melhores coisas. Não há nada melhor do que Deus. Não há nada melhor do que a palavra do Senhor. E junto com a palavra de Deus, as outras coisas começam a se encaixar, cooperando para o nosso bem. Sem Deus e sem a palavra de Deus, nada coopera para o nosso bem. Não há nada de bom que possa ser extraído ou tirado. Tá? Então nós podemos colocar, por exemplo, abaixo disso aqui a oração. A oração coopera para o nosso bem. Ela coopera de forma especial para o nosso bem. E é um outro recurso que só existe por nossa causa. A oração só é possível e só existe por conta dos eleitos. Deus não precisa da nossa oração para saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos necessitando, o que nós estamos sentindo. Né? A palavra do Senhor revela que a palavra nem mesmo chegou à língua, nem mesmo chegou à boca, e Deus já sabe. Não é isso que Davi fala no Salmo 139, versículo 4? Então Deus não precisa de que nós falemos para Ele. Ele não precisa, né? Não oramos para que Deus saiba sobre nós, sobre a nossa intenção, sobre os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos sentimentos. Nós não oramos para que Ele saiba, Ele já sabe. Nós oramos porque temos a necessidade de falar sobre nós, para alguém que é superior e poderoso para nos guiar, ajudar e nos moldar segundo a sua vontade. O que seria o cristão sem a oração? Sem poder colocar-se diante do Senhor, expressar-se e falar diante do Senhor? O que seria de nós sem ela? Então, outro benefício que o Senhor deixou para o nosso bem. A oração, a gente sabe, como bons reformados, que ela não muda os desígnios de Deus. A oração tem o propósito de nos conformar aos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, nós oramos, e através da oração, falando com o Senhor, e através da sua palavra e da nossa comunhão com o Senhor, nós vamos nos conformando à vontade de Deus. Nós vamos nos adequando àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, nós estamos doentes e oramos pedindo ao Senhor cura. Se for a vontade do Senhor, Ele vai nos curar aqui nessa terra. Se for vontade do Senhor, Ele nos curará para ir para a glória. E nós iremos a entender e aceitar aquilo que Deus está. Mas nós precisamos de falar com o Senhor. Senhor, está doendo. Hoje eu estava mexendo no Instagram e eu vi um videozinho muito interessante. Acho que até coloquei no meu story esse vídeo. De um pai conversando com o filho. O filho está com câncer, está carequinha e tal. E aí o filho do pai está conversando, né? E aí a conversa dele tem a ver com Deus. E aí o filho falando, né? Que está alegre com Deus, que ele não está com raiva de Deus, que ele entende que Deus está colocando aquilo sobre ele, né? E que ele vai ter que passar por aquilo, mas que Deus continua sendo o Deus dele, que ele ama e gosta do Senhor. E aí, em determinado momento, né? Ele fala assim, na fala, ele fala assim, por que Deus não... O pai conversando com ele fala assim, mas você não está chateado porque Deus te deu isso aqui? Não, porque Deus é Deus, eu não estou chateado porque eu tenho que passar por isso. Né? E Deus me fez passar por isso e Ele me dá força para passar por isso. E aí, em determinado momento da conversa, ele fala assim, e eu agradeço a Deus, porque eu estou passando por isso e não as minhas irmãs. E ele cita o nome das irmãzinhas dele. Deus me deu força para passar por isso. Aí o pai começa a chorar, né, e fala que ele queria estar no lugar dele, mas ele não pode, que não foi da vontade de Deus. Ele fala, pai, não foi da vontade que você estivesse no meu lugar. É eu que tenho que passar por isso. Aí ele pergunta assim, por que você está sempre sorrindo? Porque ele estava falando e sorrindo.
E o pai ainda com umas lágrimas nos olhos. Ele falou assim, é porque Deus me faz feliz. É que Deus me faz feliz. Veja, a palavra que revela para esse menino quem é Deus e os propósitos de Deus, e a oração que faz com que ele se conforme à vontade de Deus, coopera para esse momento de sofrimento na vida dele. E coopera para a vida do pai, para a vida da mãe e para a vida dos irmãos, ajudando ele a lidar com essa situação, com essa dificuldade. O que seria desta criança, o que seria desta família, sem a oração e sem a palavra do Senhor? Entende, irmãos? Mas há mais sobre a oração. Como eu disse, a oração ela existe por causa dos eleitos. E aí você vai falar assim, pastor, mas Deus não ouve a oração do ímpio. Eu vou dizer, Deus ouve a oração do ímpio até certo ponto. Deus não ouve a oração do iníquo. Do iníquo ele não ouve. Porque as palavras que nós usamos para definir as coisas, elas têm suas características, né? Lembra que quando Paulo fala sobre o anticristo, ele chama de filho da iniquidade. É porque a palavra iníquo, ela significa aquele que se rebela, que se revolta, aquele que se levanta contra. Essa é a ideia que é apresentada. O ímpio é aquele que está entortado, que não sabe exatamente o que ele quer. Então Deus vai ouvir a oração do ímpio, no sentido daquele que foi eleito, para encontrar a salvação, e Deus não vai ouvir a oração do iníquo, sabe por quê? Porque o iníquo nunca irá orar. Uma pessoa que é iníqua, uma pessoa que se rebela completamente, ela está em constante rebeldia contra o Senhor. Então, da sua boca não sairá nada que não seja blasfêmia, impropérios e murmurações. Ele não verá nada que possa levá-lo a buscar o Senhor. Pelo contrário, ele só vai reclamar do Senhor, só vai xingar o Senhor, só vai blasfemar contra o Senhor, porque ele é um rebelde completo. Ele nunca se voltará para o Senhor. Entende? Então, por isso que eu falo que a oração é dada exatamente para os eleitos, para aqueles que têm essa situação. E nós temos essa relação com o Senhor. Quando as coisas estão apertadas, como esse menino que está lá, vivendo essa situação de câncer, né? Deve ter uns 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, no máximo 11 ali. Esse menino está lá conversando com o seu pai nessa situação. A dificuldade dele não o levou a blasfemar, mas o levou a glorificar o Senhor. Mas quantas pessoas que passam situações semelhantes e se revoltam e se rebelam, e em vez de orar, xingam, blasfemam contra o Senhor. Então, qual o sentido da oração para a vida dessa pessoa? Não há sentido. Não há sentido. Pergunta ou comentário? Sandra. Eu acho assim incrível a forma como Deus age, né, pastor? Tem umas 2 ou 3 semanas que recebemos um pedido de uma arte de uma caneca, né? E era para uma moça na qual a mãe dela estava doente, tinha tido AVC. E nessa semana a mãe dela veio a óbito. E eu não conheço essa moça. Foi uma amiga dela que pediu para fazer. E eu peguei e entrei em contato com ela, passando um versículo que está em Apocalipse, né, em Apocalipse 21:4, onde diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4.
E falei outras coisas para ela, né? E ela falou que se sentiu muito confortada com aquela palavra. Então, é isso, a palavra de Deus, ela nos traz conforto, né? O que seria de nós, se a gente não cresce na palavra de Deus, né? Que na nossa vida não é só aqui, que tem uma eternidade para a gente viver, né? E que os nossos que creem em Cristo estará na glória com Deus, né? Então, assim, traz o conforto, traz a alegria de estar no Senhor e traz essa união com pessoas que a gente nem conhece, mas que tem a palavra, leva a palavra e que traz um conforto para a gente, através do Espírito Santo. Amém. Mais alguém? A gente não pode esquecer que a oração, ela se divide em 3 formas. Nós temos a oração pessoal ou particular, nós temos a oração comunitária e nós temos a oração intercessória. E essas 3 orações cooperam para o nosso bem. A oração particular é aquela sua oração com Deus, você com Deus. É aquela que Jesus falou, entra no teu quarto e teu pai que vem, te vem em secreto, te recompensará. Essa é a oração que você faz só entre você e Deus. Então ela coopera pelo nosso bem à medida que nós temos acesso a Deus para expressar diante do Senhor todo o nosso coração e saber que Deus vai ouvir a nós. Então na nossa gratidão, no nosso louvor, na nossa confissão, né, no nosso clamor pelo perdão, no pedido de auxílio ao Senhor, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, né? Até na nossa ira, na nossa raiva, nós podemos chegar ao Senhor e falar com Ele. E isso vai cooperar para o nosso bem. Eu não sei de vocês, mas há momentos na minha vida que a oração particular ela é muito mais do que essencial. Ela é mais do que um momento comum. É um momento em que eu tenho que estar ali com Deus, porque eu preciso de falar com Ele, coisas que eu só vou falar com Ele. Não vou falar com outra pessoa. Então, esse particular que eu preciso assim, Senhor, agora é eu e o Senhor. É aqui, ó, cara a cara, tete a tete. Eu preciso de pôr isso aqui para o Senhor. E aquilo ali coopera para o nosso bem. O Salmo 116, versículo 1, o salmista diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo ao Senhor. Eu amo esse salmo, por conta dessa fala, né? Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Outro texto que eu gosto muito é Isaías 57:15. Porque eu sou alto e sublime, que habito em alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e com o abatido, para avivar a alma do contrito e renovar a alma do abatido. Esses 2 textos falam de algo maravilhoso. Este aqui é a segurança do salmista falando, Senhor, eu te amo porque eu sei que o Senhor me ouve. E o outro é Deus falando, eu te ouço. O contrito, o abatido, ainda que eu seja grande, alto, sublime, ainda que eu seja o governador de tudo, eu estou ali do seu lado te ouvindo. Né? E aí, lembra do que eu falei, né? Deus ser o que é, coopera para o nosso bem. Como Deus é imanente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele está comigo ali. Se Deus não pudesse estar em todos os lugares, se Ele não fosse onipresente, como que esse versículo seria verdade? Então, coopera para o nosso bem, tá certo? A oração comunitária, irmãos, e como nós temos esquecido disso, como que a igreja tem se perdido nisso, na oração comunitária. O que é a oração comunitária? É aquele momento que a igreja se une para orar. Nós temos a oração comunitária na liturgia, que são aqueles momentos litúrgicos em que alguém é pedido para levantar a voz em nome da congregação. Mas nós temos a oração comunitária nas nossas reuniões. Toda vez que eu estou reunido com alguém e alguém ora ali, eu estou tendo a oportunidade de orar junto com aquela pessoa. Eu vou ser voz de alguém naquela oração, na comunidade, ou alguém vai ser minha voz na comunidade. Então a oração comunitária, ela coopera. E ela coopera de uma forma muito especial. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos voz. Às vezes nós não sabemos o que falar. Às vezes nós estamos desanimados, e aí de repente você está aqui, e alguém começa a orar, e você ouve aquela oração e fala assim, é isso, Senhor, é isso que estava faltando. Eu precisava
de orar assim. E agora eu estou orando com o meu irmão. Ele está orando por mim nesse contexto, levando a voz ao Senhor. Por isso que, quando nós fazemos a nossa liturgia, a liturgia presbiteriana, aqueles momentos de oração, a oração tem que ser específica. Quando fala assim, oração de evocação ou de adoração, ela tem que ser uma oração de adoração. Você tem que ali, esquece as outras coisas, o que você está pensando, você está orando pela igreja. Então, Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido é o Senhor. Cita aquilo que Deus é como grandioso, porque alguém vai estar ouvindo junto e ele vai falar assim, é isso, Senhor. São as palavras que eu queria dizer. E quando faz a oração de confissão, que a gente tem aquele momento nosso de dobrar o nosso joelho e orar, e quando a pessoa ora confessando os nossos pecados, ele está sendo a voz de todos que estão sentados aqui. Então você tem essa oportunidade, tanto de ser a voz de alguém, como alguém ser a sua voz. E isso coopera para o nosso bem. Né? Como é bom, irmãos. Quantas vezes eu falei, né, dessa necessidade que às vezes nós temos, e às vezes tem uma necessidade particular, maior, de estar ali, tete a tete com o Senhor, frente a frente com o Senhor, e ter aquela briga de Jacó, né? Não te largo a menos que o Senhor me abençoe. Não te largo. Então, às vezes, a gente tem essa particular, mas tem vezes que a gente está tão apático. Tem vezes que a oração está tão longe da gente. E aí a oração comunitária que renova, que aviva as nossas vidas. É quando você ouve o outro irmão, e o irmão está orando ali, e você começa a pensar nas palavras que aquele irmão está falando, aquilo coopera para o seu bem. Ou quando você, no grupo, por você ser membro da igreja e ser comungante com a igreja, por um direcionamento divino, pela ordem do Espírito Santo, você está totalmente desanimado, e aí o litúrgico fala, eu queria convidar a nossa irmã Sandra para fazer a oração. Eu queria convidar o nosso irmão Altamiro para fazer a oração. E você fala, mas eu não queria orar. Mas agora eu vou ter que orar. E você vai ser levado a fazer a oração em nome da igreja, e aquilo vai mexer com você. Então a oração comunitária coopera para o nosso bem, seja nós orando ou participando, ouvindo a oração do outro em meu nome. Coopera para o nosso bem. E a oração intercessória também coopera para o nosso bem. O que é a oração intercessória? Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 15. Tiago 5, versículo 13 a 15. Eu vou pedir para Deliene fazer a leitura. Tiago 5, de 13 a 15. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. A oração intercessória é aquela oração que você faz pelo outro ou o outro faz por você. Você não tem outra atividade a não ser orar pelo irmão em Cristo. Ou ele vai estar orando por você. Né? Então não é o momento que você está orando por você mesmo. Você está intercedendo por alguém. Ou alguém está intercedendo por você. E essa oração também coopera para o nosso bem. Coopera de forma maravilhosa. Maravilhosa. Quando nós lemos o livro de Atos, tem uma passagem que me chama muito a atenção. Pedro havia sido preso. Ele estava encarcerado. A ideia é que no outro dia seguinte ele ia ser morto. Essa era a intenção deles. Mas aí o texto nos diz que a igreja estava intercedendo por Pedro. E aí o anjo vai e liberta o Pedro naquela noite. Porque a igreja estava intercedendo por Pedro. Você fala assim, pastor, mas nós não mudamos a vontade de Deus. É verdade. Mas nós não sabemos por qual meio Deus quer agir.
quantos são os testemunhos que eu conheço de pessoas que levantaram, que foram chamadas por Deus para orar, no exato momento em que algo estaria acontecendo. Talvez você tenha esse testemunho, tenha ouvido falar sobre isso, né? Eu lembro que uma vez a gente estava passando por uma crise e a irmã Dé nos ligou para a gente, falando assim: eu estava orando por vocês nesse momento. Deus tocou no nosso coração e a gente estava precisando de oração nessa época. Falei: poxa, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levou alguém lá, levantou alguém lá para interceder por mim, por aquele momento em que eu estava precisando daquela oração. E ela não sabia. Então, a oração de intercessão, porque assim, veja, quando nós falamos da soberania de Deus, a gente não pode minimizar o poder de Deus na ação, né? Eu lembro que eu estava ouvindo uma mensagem de John Piper sobre a oração, e na mensagem dele ele estava falando sobre isso. Deus é soberano e Ele não vai mudar a vontade dEle por conta da nossa oração. Mas Deus vai usar a nossa oração para que a vontade dEle se cumpra. E aí ele falou o seguinte: imagina que você esteja com a tábua, esteja com um prego aqui, que precisa de ser fincado. O prego vai entrar aqui de qualquer jeito, ele tem que entrar nessa madeira. E você está com o martelo na mão. Então o mover de bater o martelo é a sua oração. Se você não mover do martelo, o prego vai ficar lá e ele não vai entrar. Deus vai usar a sua oração como esse mover do martelo para que o prego entre. Você tem o martelo e tem o prego. Mas Deus quer usar esse mecanismo. Então Deus pode fazer isso. Entende? Então a oração de intercessão, não menospreze o fato quando você está orando por um enfermo, quando você está orando pela conversão de alguém, quando você está orando pela saúde, pela vida de alguém, por alguém que está passando por um conflito. Não pense que isso não tem nenhum meio de comunicação ou de ação, porque Deus estará usando essa oração de alguma forma, para que a vontade dEle seja feita, e isso também servirá para você. Quantas vezes eu fui fortalecido por estar orando por outras pessoas, por ter orado e Deus ter respondido, e a pessoa falar assim: poxa, pastor, que bênção, Deus ouviu a sua oração. E eu falo: meu Deus, que coisa maravilhosa. E aquilo me fortaleceu, encheu a minha alma. Coopera quando eu oro pelas pessoas. E coopera para as pessoas. Entende? Então, a oração intercessória, ela coopera pelo bem das pessoas, pelo bem daqueles que amam a Deus. É a vontade de Deus que isso faça e que isso aconteça. E da forma como Ele faz, então irá acontecer, né? Ou quando eu estou precisando de oração, né? Quando eu sei que tem pessoas orando por mim, a gente se sente renovado. Todos nós precisamos saber que nós temos uma retaguarda, um apoio, alguém que se importa. Porque a oração intercessória, ela traz duas coisas, irmãos. Primeiro, aquela sensação de pertencimento e de importância. Eu me sinto pertencente a um grupo, quando o grupo está orando por mim, que eu sei que tem orando por mim, e de importância, aquela pessoa se importa comigo. Eu preciso disso. E quando eu oro, eu sinto essa importância da pessoa para mim, porque eu estou intercedendo por ela, e também de que eu pertenço àquele grupo. De um jeito ou de outro, isso traz essa sensação de que você não está só, isolado neste mundo. E aí nós temos um problema sério na igreja moderna. A gente não ora mais. Eu fico triste quando eu vejo irmãos que estão passando por uma luta, enfrentando a dificuldade, ou tendo algum desafio, que não pede à igreja para orar, não comunica. Tiago diz: está alguém doente? Está alguém triste? Está alguém alegre? Compartilhe para que esse participe com você em oração. Esse cantar louvores é oração de gratidão, de louvor, de exaltação. Nós precisamos de estar envolvidos uns com os outros. Nós precisamos da nossa oração particular, precisamos da nossa oração comunitária e precisamos da intercessão, de sermos intercessores.
Mas a gente só deixa para o último caso. A gente não faz isso, não partilha dessa situação. Importante a gente pensar sobre isso. Irmã Selma. Pastor, sempre me chama bastante atenção aqui esse início do versículo 15, que fala: e a oração da fé salvará o enfermo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa oração da fé. Mas é justamente isso que eu estava falando. Às vezes Deus vai usar a oração como meio, né, de ação. Deus não deixará de cumprir a vontade dele. Mas nós não podemos menosprezar o poder da nossa oração. Dizer assim, a oração não serve para nada. Ela serve sim. Deus às vezes vai usar a nossa oração. Eu creio que quando eu oro por alguém e a pessoa foi curada, é porque Deus ouviu a minha oração. É a oração da fé. Essa que é a oração da fé. Entendeu? Porque eu sei que Deus Ele vai cumprir a vontade dele. Mas qual foi a vontade dele? Que aquela pessoa fosse curada através da minha oração. Entende? Essa que é a ideia. Então, aí se a pessoa não foi curada, é porque eu não tive fé? Não, eu continuei tendo fé, mas Deus tinha um propósito melhor. Pois é, porque Deus tinha um propósito melhor. E aí é outra coisa que eu falo, né? Se você ora para alguém que é cristão, tenha certeza de que essa pessoa vai ser curada. Um cristão nunca ficará enfermo. Ou ele vai ser curado para caminhar sobre essa terra, ou ele vai ser curado de forma perfeita para estar ao lado de Deus. Se você orar pelo ímpio, ele também sairá da doença. Mas pode ser que ele não saia para o melhor, né? A salvação é outra conversa, né? Ele pode sair e morrer na sua iniquidade, mas ele continuará sendo curado de alguma forma. A doença que ele tem, ninguém vai para o inferno com câncer e nem para o céu. Acabou ali. A pessoa morreu, a doença passou. Então sempre a resposta vai ser uma cura em relação a essas questões. Entende? Vai ter essa colocação. Agora, o que eu preciso de entender? Não menospreze o valor da oração. Tanto faz eu orar como eu não orar. Pedro, João subindo em direção ao templo na hora nona, passando em frente ao portão chamado Formosa, tem um homem enfermo que está lá há vários anos ali. Esse homem levanta para Pedro e fala para João e diz assim: dá uma esmola. E eles falam: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Você já se perguntou quantas vezes Jesus passou por aquele portão e aquele homem não foi curado com Jesus? No mínimo nos ministérios, os 3 anos. Porque durante 3 anos do ministério de Jesus, ele foi a Jerusalém participar da Páscoa. Jesus era um judeu praticante, então ele não deixava de fazer. Mas nos 33 anos de Jesus, ou pelo menos no período em que ele passou a participar, ele sempre esteve passando ali. E aquele homem estava lá. Mas não foi a oração de Jesus que o curou. Foi a de Pedro. Orou e ele levantou. Ele tinha convicção daquilo que Deus ia fazer e sabia que Deus ia fazer. Deus falou com ele: vai levantar. Ok. Não estou dizendo que você não vai sair aí nas esquinas botando a mão e mandando todo mundo levantar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo assim: a oração tem o seu poder. E você viu Jesus curar alguém sem orar? Todas as vezes há uma oração. Entende? É isso que a gente precisa de compreender. A gente não pode menosprezar. A oração coopera para o nosso bem. Seja Deus respondendo com sim à nossa oração, seja respondendo com não, será para o nosso bem. E ela só existe por nossa causa. Não é por outro motivo. Por nossa causa ela existe. Queria falar, Sandra? Sandra. É porque eu não quero sair com dúvida, né? É porque eu tenho sempre essa
frase que eu guardo, né? Mas aí, me responde, pastor. Que eu ouvi um pastor falando, oremos uns pelos outros, lembrando que não é a nossa oração que é poderosa, mas Deus que é poderoso, que ouve a nossa oração e responde conforme a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Tá certo. Não é a nossa oração. Veja, aí é que está a questão. Os pentecostais dizem que você tem o poder e através da sua palavra as coisas vai funcionar. Eu determino, eu faço, entendeu? Então, na visão pentecostal, essa confissão positiva tem poder. Então, a palavra, não a palavra de Deus, a sua palavra tem poder. Tanto é que você pode abençoar quanto você pode amaldiçoar. Nós entendemos o seguinte, a oração, o que é a oração? Falar com Deus tem a sua eficiência, porque é Deus que age, através da minha fala. Então, quando eu oro pedindo, Deus, derrama da sua bênção e da sua graça, eu estou pedindo para que o Senhor derrame da sua bênção. Deus vai derramar porque Ele é poderoso, não porque eu estou pedindo. Não porque sou eu, entendeu? Não é por minha causa, não é porque aquilo que eu sou, né? Porque justamente por esse motivo é que a gente vê algumas aberrações, né? Como um pastor, por exemplo, orando, virando e falando assim, Senhor, o Senhor ainda tem algum mérito diante do Senhor? Eu falei, rapaz, que mérito? Absurdo um negócio desse, né? Mas é justamente por causa dessa questão, porque a palavra tem poder. Não, sua palavra não tem poder nenhum. Entendeu? Sua palavra, é Deus quem vai agir. Mas você precisa de entender que a sua oração, ela tem sentido. Elas não são palavras vazias. Ela tem significado. Ela tem importância, né? Vamos usar esse termo assim, a oração ela tem uma importância na sua vida e na vida do irmão. Respondi, Sandra? Mais alguém? Irmão, nós podemos ficar falando aqui a noite toda sobre essas coisas boas que cooperam, mas eu quero lembrar só algumas. A igreja coopera para o nosso bem. A igreja também só existe por causa dos crentes. Aí você pode falar assim, não, mas a missão da igreja é pregar o evangelho. Sim, mas todo mundo poderia, mas poderia ser pregado o evangelho sem a necessidade de ter uma igreja. Jesus poderia ter feito de outra forma. Por que nós temos que estar juntos aqui? O dia do Senhor coopera para o nosso bem. Ter um dia para poder buscar ao Senhor faz bem para a nossa vida e é essencial para a nossa vida. Quando nós deixamos de congregar, nós nos enfraquecemos, nós desanimamos. Percebe? Então assim, você vai alistar, começando do mais alto, que é Deus, revelação da sua palavra, oração, pregação, igreja, e aí vai excessivamente, você vai ver que todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem. O que nós temos que aprender, essa nossa geração, é tirar os olhos daqui e começar a olhar mais assim, ó. Porque quando nós falamos das coisas que cooperam, nós lembramos das coisas terrenas, que são as coisas que não são as melhores coisas, mas elas só são consequência por conta das melhores coisas. A sua família coopera para o seu bem, mas a sua família só coopera para o seu bem como algo bom se ela estiver debaixo da palavra de Deus. Se ela não estiver debaixo da palavra de Deus, ela vai ser algo ruim para cooperar para o seu bem. Mas vai cooperar, entende? Então, quando você olha para as coisas boas, você tem que olhar a partir de Deus, revelação da sua palavra, oração, vir nessa escala para você perceber que lá na ponta essas coisas são boas, porque primeiro Deus é bom. E é assim que nós vamos entender essa realidade. E olhando para isso, então, nós tiramos o proveito de tudo isso que tem, observando todo esse cuidado e toda essa graça do Senhor sobre nossas vidas. Amém?